sendo Moisés, Moshe, um homem mais chegado ao espírito do que à matéria, empregou a palavra razino para os céus e vetishma para a terra, enquanto Yeshayahu, Isaías 1:2, que estava começando o seu ministério, tá? Ou seja, então não tem como compararmos Isaías, em Isaías 1:2, que estava começando o seu ministério, com Moisés, que estava finalizando o seu ministério, tá? Claro que depois Isaías atingiu uma elevação espiritual assombrosa, tá? Tanto que ele foi o profeta que mais falou acerca do advento do Messias, tá? Então vamos lá. Yeshayahu, né, Isaías, que quando começou, né, era inferior a Moisés em espiritualidade, empregou Shamoa, né, Shimu para os céus e Razino para a terra. Olha a humildade de Isaías, olha que espetáculo, vamos lá. Vamos ler aqui, o Daniel, ele leu para nós o início, tá, do capítulo 32, tá bom? Ele leu para nós em hebraico, vamos ler a tradução e vamos vendo alguns comentários, tá? Então diz assim, Razino Hashamayim, ou seja, inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva, porque proclamarei o nome Yud-He-Vav-He, Yahuwah. Dai grandeza a nosso Elohim. Então, o Daniel leu para nós até o versículo 3, tá? Então, vamos ver aqui alguns comentários bem interessantes, tá? Razino Hashamayim, tá? Ou seja, ouvi, ó céus, né? Aí ele fala, Vadaberá, né? E falarei. Ouvi, ó céus, e falarei. Melhor tradução seria, inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei. Nesta paraxá, Moisés se dirige aos céus e à terra para que ouvissem as suas palavras. Segundo o Midrash, Yalkut 942, a razão desta magnífica invocação foi a seguinte. Eu, disse Moisés, sou um ser de carne e osso, sujeito a morrer. Os meus sucessores também o serão. Se o povo de Israel vier a esquecer a Torá e transgredir a aliança divina, quem lhe fará lembrar a sua desobediência e a sua infidelidade? Eu vou chamar contra eles, contra o povo de Israel, testemunhas permanentes, os céus e a terra. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei. E ouça a terra os ditos da minha boca. Deuteronômio 32:1. É a vocês, é a vós que eu invoco. Eu chamo os céus e a natureza inteira para encaminhar Israel no caminho do bem e desviá-lo da via do mal e da ingratidão humana. Que os céus e a terra sejam os eternos censores do povo de Elohim. Nós, os condutores dos povos, passamos, e vós, Israel, ficareis para sempre. Então, olha que lindo esse comentário. Não tem na Torá isso aqui, tá? Isso aqui é o Midrash, fala isso. Mas é um belíssimo comentário. É como se Moisés estivesse conclamando, tá? Os céus e a terra, tá? Porque ele, Moisés, já estava no seu último dia de vida, então ele estava conclamando o quê? Toda a natureza para ser testemunha dos ditos que sairiam da sua boca, tá? Então, lembrar uma coisa interessante. No início da Paraxá Razino, tá? Ela tem a estrutura de um julgamento, tá? Nós percebemos claramente que Elohim se senta no banco e ele usa de uma linguagem, vamos dizer assim, judicial contra Israel, tá? Vai mostrando as falhas de Israel. Ou seja, o Criador está enquadrando Israel, mostrando os erros que já cometeu, que cometeria. Isso é que é incrível nessa paraxá. Ela fala do presente, do passado e do futuro. Mas, como o nosso Criador é infinitamente misericordioso, tá? Em um determinado momento da paraxá, quando ele percebe que o poder do povo de Israel, como diz com todas as letras, tem um versículo que diz nessa paraxá, né? Quando Elohim vê que o seu povo for enfraquecido, né? Que não houver mais nenhum socorro, né? Que o auxílio for retirado dele, então ele vai intervir em prol do nosso povo de Israel. Como aconteceu em toda a história do nosso povo, tá? Diversas vezes, como a gente vai ver no livro de Shoftim, Juízes, tá? Naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos, né? E o povo voltou a pecar e fazer o que era mal aos olhos de Yahuwah. Aí eles se arrependiam, o que acontecia? O Criador perdoava as iniquidades do nosso povo de Israel. Então Elohim,
ele tem os seus atributos de misericórdia lá em Êxodo, Shemot, capítulo 34, a partir do versículo 6 em diante, começa a mostrar ali os 13, tá? Os 13 atributos de misericórdia de Yahuwah Elohim. Ou seja, então sempre que a gente vai estar fazendo alguma tefilá, vamos lá em Shemot, tá? Em Êxodo 34, a gente tem que saber orar, né? A gente tem que aprender com o nosso professor Moisés, tá? Moshe. Ou seja, Moshe sabia orar de um jeito que tocava no coração do Criador, tá? Então Moisés, tá? Ele em Êxodo 34, versículos 6 e 7, ele revela para nós o quê? Os 13 atributos de misericórdia do nosso Elohim, tá bom? Então deixa eu abrir aqui em Êxodo, tá? 34, do 6 até o 7, só um instantinho. Olha que coisa interessante. Diz assim: passando, pois, Yahuwá perante a sua face, clamou: Yahuwá, Yahuwá Elohim, misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em Hesed, favor imerecido. No hebraico é Rav Hesed, ou seja, grande graça e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Então aqui Moshe, ele relata para nós 13 atributos de misericórdia, tá? Quem quiser, a gente tem lá no nosso canal, é só ir nessa paraxá, tá bom? Deixa eu ver aqui o nome da paraxá, tá? Essa paraxá que nós estudamos, tá? Kitzá, paraxá Kitzá, tá? É a paraxá mais triste na história de Israel, de todas as desgraças que aconteceram com o nosso povo de Israel. A pior foi essa, o quê? Nossos antepassados construíram um bezerro de ouro. E qual é o nome da paraxá? Kitzá, quando ergueres. Então, o nosso povo caiu, tomou a pior queda de todas, o pior tombo. E qual é o nome da paraxá? Kitzá, né? Quando ergueres, ou seja, Yahuwá, ele nos ergue, mesmo que estejamos caídos, abatidos. Então, quem quiser ver mais sobre esses 13 atributos de misericórdia, vai lá no nosso canal, vê a paraxá Kitzá, tá? Essa paraxá, então vai ver com detalhe, nós comentamos bastante sobre esses 13 atributos de misericórdia. Então vamos lá, o Criador sempre nos perdoa. Em 1 João, Yohanan Aleph, capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Provérbios diz: aquele que confessa as suas transgressões e as abandona, esse alcançará misericórdia, favor imerecido de Yahuwá. Nós vemos lá em Yohanan, em João, na Bessorá, nas Boas Novas de João, que Mashiach fala para uma mulher pecadora: onde estão os teus acusadores, né? Ou seja, eles foram todos embora. Aí ele falou: ó, nem eu te condeno, vá e não peques mais. Ou seja, então nós devemos receber o perdão do Criador e em seguida devemos fazer o quê? Viver uma novidade de vida, tá? Então vamos lá. Então Moisés convocou os céus e a terra, porque ele entendeu a sua limitação humana, ou seja, ele estava no seu último dia de vida. Vamos lá. Ouvi e ouça, né? Ou seja, inclinem os ouvidos, né? Aqui a gente vai estar vendo a diferença entre esses dois verbos, tá? Razino e shema, tá? Segundo os exegetas, a palavra razino, ouvir, né? Ouça, incline os ouvidos, tem em hebraico o sentido de escutar mais de perto do que vetishma, de chamoa, de chamar, de shema, escutar. Sendo Moisés, Moshe, um homem mais chegado ao espírito do que à matéria, empregou a palavra razino para os céus e vetishma para a terra, enquanto Yeshayahu, Isaías 1:2, que estava começando o seu ministério, tá? Ou seja, então não tem como compararmos Isaías, em Isaías 1:2, que estava começando o seu ministério, com Moisés, que estava finalizando o seu ministério, tá? Claro que depois Isaías atingiu uma elevação espiritual assombrosa, tá? Tanto que ele foi o profeta que mais falou acerca do advento do Messias, tá? Então vamos lá. Yeshayahu, né, Isaías, que quando começou, né, era inferior a Moisés em espiritualidade, empregou chamoa, né, shimu para os céus e razino para a terra. Olha a humildade de Isaías, olha que espetáculo, tá? Então vamos lá em Isaías, Yeshayahu 1:2, ou seja, Isaías
ele entendendo que ele estava começando o seu ministério, tá? Ele não fala como Moisés, que estava finalizando o seu ministério, ou seja, Yeshayahu. Então, Isaías fala assim: ouvi, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala Yahuá. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Ou seja, então Isaías, ele usa o verbo shemá para os céus e usa razino para a terra, porque ele estava começando o ministério, ainda estava muito conectado aqui com a terra, tá? Então vamos lá. Outra interpretação nos diz que Hashamayim, céus, alude aos homens que ocupam cargos elevados. É uma outra interpretação, tá? E Moisés dirigiu-se primeiro a esses para que cumprissem o mandato divino e servissem de exemplo aos da Haaretz, aos da terra, os homens comuns. Então a Torá é tão extraordinária que a gente não precisa se limitar em apenas uma interpretação, ou seja, ela é tão tremenda que podemos trazer todos esses simbolismos, tá? No nível literal, Moisés está no literal, no Peshat, ele está falando para os céus inclinarem seus ouvidos, tá? E usando o verbo razino, escutar mais de perto, e para a terra usando o verbo shemá. Mas no nível mais profundo, Moisés também estaria chamando aqueles que são mais desenvolvidos espiritualmente, aqueles que ocupam cargos mais elevados, mais iminentes, estava chamando eles mais de perto, tá? E os outros que estão mais conectados com a terra usando o verbo shemá. Vamos lá. Céus e terra, né? Então aqui aparece a palavra shamayim, tá? E aretz. Uma curiosidade, tá? A palavra shamayim em hebraico, a gemátria é 390. Shamayim é 390. 3 mais 9 mais 0 vai dar o quê? 12. Puxa, então, será que isso é uma mera coincidência? Então, será que o povo de Israel está destinado a buscar mais as coisas de cima? Né? Então, Paulo diz em Colossenses, tá, que nós devemos buscar as coisas de cima, né? Do reino dos céus, onde o Mashiach está, e não as coisas aqui da terra. Então, Shamayim, guardem na memória de vocês, a gemátria é 390. Ah, isso deve ser uma coincidência. Será que até a palavra Shamayim, céus, está homenageando o povo de Israel? Está trazendo algum lembrete para Israel se conectar com as coisas dos céus? Ah, é só coincidência. Duvido que a palavra terra vai ter vai apontar para o número 12. Será que não? Vamos lá. Eretz, a gemátria é 291. 2 mais 9 mais 1, não é que vai dar 12 de novo? Ou seja, tá? Ou seja, então, céus e terra, tá? No princípio criou Elohim os céus e a terra, e já está codificado na palavra Shamayim, tá? Que é céus, e na palavra Eretz, que é terra, tá? Já está codificado, tá? As 12 tribos de Israel, tá? Já está codificado. Então, vamos lá.